Bem com vocês, nesse vídeo eu vou te contar os 5 pecados de Dorival Júnior desde que ele chegou ao Corinthians. E também o Fabinho Soldado falando sobre saída de Yuri Alberto, mas também a possibilidade de reforços. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Aquela dica para te passar com os produtos da Golcase totalmente personalizados para você exibir a paixão pelo teu time do coração. Você já conhece a garrafa térmica Fresh, a garrafa Urban, todos os produtos para você levar para onde você quiser, mas se liga nessa dica, eu tô falando dele. O queridinho da galera, o copo Vibe, o copo térmico, para manter a tua bebida gelada por mais tempo, totalmente personalizada. Se liga o que a Golcase aprontou para mim aqui, ó. Camisa 10. E eu tô aqui para te dizer que esse copo tá com 47% de desconto no site. 47% de desconto, mas tem mais. Com o meu cupom Chico Garcia, você ganha mais 5%. Ou seja, esse copo aqui sai pela metade do preço. Aliás, mais de 50% de desconto. Tem que usar o meu cupom Chico Garcia e aproveitar lá no site. Todo torcedor tem que ter esse copo aqui. Aí você vai pro churrasco, leva pro trabalho e tá aqui, ó, totalmente personalizado. São os produtos da Golcase, afinal, Golcase, somos movidos por torcer. Bora aproveitar? QR Code na tela e o link na descrição. Hã? Vamos lá, turma. Separei aqui os 5 pecados de Dorival Júnior, que eu sei está começando o seu trabalho. Eu sei que tem muito torcedor ainda chateado, porque a coisa ainda não aconteceu. Eu, honestamente, ainda tenho esperanças. Eu sei que o Dorival é bom treinador, tenho confiança no trabalho dele, já fez bons trabalhos a vida inteira e tem condições de melhorar o status quo do Corinthians. Vejam o Cruzeiro, por exemplo, que caiu na Copa Sul-Americana, focou no Brasileiro, hoje está ali disputando nas cabeças. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Corinthians, mas daqui a pouco a Sul-Americana não fosse um objetivo, né? E se tiver o Brasileiro com mais cuidado, daqui a pouco o Corinthians pode ter uma condição mais confortável. E na Copa do Brasil acho que tem uma boa chance aí de avançar significativamente. Então tem a parada do Mundial, tem treinamentos que, segundo os próprios jogadores, né, e todo mundo que entende o contexto do Corinthians sabe que o Dorival não conseguiu ainda dar treinos a pleno, né, comandar um time, definir um sistema, uma equipe, porque muitos jogadores machucados, desgastes, necessidades, quarta e domingo, jogos de 3 em 3 dias, então eu entendo, ok. Vamos dar esse crédito, pelo menos eu darei. E aí depois sim a gente pode cobrar, porque tem algumas situações que ainda não estão funcionando e elas independem de uma parada, independem de uma pausa de mais tempo para treinar, são convicções que o Dorival está tendo e por isso eu separei aqui os 5 pecados que o Dorival vem cometendo no time. Tomara que ele reconsidere alguns, né, para a gente ver uma melhora na sequência ali, se não agora, depois da pausa do Mundial. O primeiro deles é algo que a gente já está cansado de falar aqui, que é André Carrilho, mais por fora do que por dentro. Nesse último jogo, contra o Huracan, ele começa por fora, mas ele joga mais por dentro, busca o jogo mais por dentro. O Dorival até falou que ele tem liberdade para isso, mas invariavelmente ele é colocado numa ponta e tem como convicção do treinador, pelas entrevistas coletivas, de que ele pode render por ali. E é claro, ele já jogou por ali, jogou a vida inteira ali. Joga aberto pelo lado direito, é um cara que tem versatilidade, mas me parece que Ramon Dias reinventou a posição do André Carrilho, jogando mais por dentro na criação do time. Sem o Rodrigo Garro, o Carrilho foi uma peça fundamental da equipe, esse ano inclusive. E o Dorival, ele não entende dessa maneira. E aí eu acho que tem algo bem equivocado que ele precisa reconsiderar já nesse posicionamento do André Carrilho. O segundo pecado, né, a segunda medida do Dorival Júnior é justamente Maicon de primeiro volante. Primeiro, Maicon titular. Segundo, muitas vezes, Maicon como capitão. E terceiro, Maicon como primeiro homem. Até porque o Corinthians tem um jogador que faz essa função e bem, que é o Ranielli. Eu sei que muitas vezes muitos técnicos colocariam ali o Breno Bidon, jogadores técnicos para ter uma dinâmica diferente, ter uma saída qualificada e tal. O Maicon, em característica, acho até que é esse cara. Mas o Maicon, cara, ele não consegue, né, ter a regularidade, aquele Maicon lá que foi vendido para o Shakhtar.
em 2018, ele nunca apareceu no Corinthians, infelizmente, porque eu acho que é um filho do terrão que poderia corresponder, mas não é o que acontece. Então, essa insistência do Dorival no Maicon como titular e primeiro volante, trata-se do segundo pecado dele. O terceiro é justamente porque ele mexe em todas as outras funções, como no caso do Ranielli. O Ranielli, ele é um bom primeiro volante. Aliás, ele é um belo primeiro volante. Ele protege bem a defesa, ele às vezes tem uma saída de bola qualificada, ele por vezes chega um pouco mais à frente para tabelar. Agora, ele não pode ser o cara que pisa na área para concluir. Ele não tem essa característica. E segundo o Dorival, ele tem. Então, aí já temos uma discordância. E isso independe de uma pausa, de um tempo, porque já era para ele ter enxergado. Aliás, não era nem para ele ter visto isso se ele estava acompanhando o Corinthians. O Ranieri é primeiro homem. Mas ok, ele quer dar uma qualidade técnica na saída com o Maicon ali e deixar o Ranieri no vértice à direita do losango, sei lá, um pouco mais aberto pela direita no 4-1-4-1. Só que o Ranieri se desprende muito e ele não tem a qualidade para finalizar, para pisar na área. Muitos volantes têm. O Ranieri pode ser que em algum momento faça gols, finalize ali próximo do gol e tudo mais, mas não é a dele, não é. A do Ranieri é destruir para iniciar uma construção. E como ele mexeu no posicionamento do Maicon, tem mexido, né? Ele mexe no do Ranieri também, o que eu considero um equívoco. Mais um pecado de Dorival Júnior. Vamos para o quarto, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando, que é não definir um sistema tático. Em 2 jogos do Dorival, eu acho que eu fiz um vídeo aqui elogiando o Dorival exatamente por isso. Pô, gente, ele não é apegado a um sistema, ele tem repertório, tem variação, estuda o jogo, o momento, os jogadores que ele tem à disposição e pronto. E aí, às vezes ele joga no 4-1-4-1, às vezes no 4-3-3, às vezes no 4-4-2, 4-2-2-2-2. Agora, depois de um tempo, virou o fio, como a gente fala. Por quê? Porque isso está sendo prejudicial à equipe. Nós estamos falando de uma escalação, de uma equipe que não tem um padrão, não tem um sistema definido, não há consistência, não há entrosamento. Você não ao não treinar padrões, você não define uma ideia. E eu acho que esse é um dos grandes pecados do Dorival. Eu sei que muitas vezes ele precisou mexer no time por necessidade, mas em outras foi por convicção. E mais do que nominalmente, ele mexeu no sistema. E aí, obviamente, se você já está mexendo nos nomes, você vai mexer no sistema também, aí vira aquela bagunça que a gente está vendo, ninguém se entende, o time não tem conexão, sabe? Não há uma compactação, não há uma consistência, não há uma cara que você olha e fala assim, caramba, esse time do Corinthians aí do Dorival, a gente pode estar discordando, mas tem uma ideia ali. Eu não enxergo essa ideia. É mais um pecado do treinador do Corinthians. E para finalizar, teria outras tantas coisas, tá? Eu citei apenas alguns 5 ou dos 5 maiores pecados do Dorival. A insistência dele em Thales Magno e Romero. Muito mais do Thales Magno, né? Porque o Romero ainda é um cara que a gente tem algum crédito, que dentro da Neoquímica Arena é um cara que rivaliza aí com o Yuri Alberto como artilheiro máximo, um cara que se sente muito bem à vontade, que colabora, que ajuda, que não se esconde do jogo. Mesmo assim, nas últimas partidas, tecnicamente falando, o Romero esteve muito abaixo. E há uma demora para tirá-lo do time, seja depois que ele começa como titular, seja até para escalá-lo desde o início, né? E eu sei que o Corinthians tem dificuldades, nominalmente, inclusive, no comando de ataque, para você poder escalar, e muitas vezes tem que fazer adaptações. Ok, reconheço isso. Mas assim, o Romero está devendo muito e o Dorival insiste em colocá-lo como titular. E no decorrer da partida é certo, né? Mas muitas vezes como titular. E o Thales Magno, cara, é incrível, porque assim, ele erra tudo que ele tenta, a tomada de decisão tá péssima. Eu acho que em algum momento ele nos mostrou algum bom futebol, mas nessa temporada isso não está acontecendo. E, por exemplo, nesse jogo da Libertadores aí contra o Huracan, por que não era um jogo para o Héctor Hernandes daqui a pouco alçar uma bola, jogar uma bola lá para o centroavante, fazer um pivô? O Corinthians estava pouco atacando, mas não, Thales Magno para fazer aquela correria que é de uma usina para acender uma lâmpada, né? De uma usina para acender uma lâmpada. Ele corre e nada.
corre, pedala e nada, né? Um triatleta, o Thales Magno, com perdão da piadinha, da redundância aí, mas é impressionante. A insistência do Dorival Júnior nesses dois jogadores também representa um dos grandes pecados do seu comando no Corinthians. Acho que eu citei todos aqui. Vocês concordam com esses pecados do Dorival Júnior? Mas, assim, pode parecer que eu estou detonando aqui o trabalho do Dorival. Não tá bom, mas eu ainda tenho crédito nele, né? Deposito esperanças de que ele pode fazer esse time jogar muito mais ali na frente. O Fabinho Soldado, ele obviamente se manifestou a respeito da nova diretoria, do Osmar Stabile, né, que assumiu interinamente, enquanto o Augusto Melo está afastado, até a realização do processo de impeachment, para a gente entender o que vai acontecer. E o Stabile falou várias coisas quando assumiu, dizendo não, tá todo mundo mantido ali, mas ao mesmo tempo os diretores estatutários todos foram modificados. O Fabinho Soldado disse que vai conversar com a nova gestão, que eles não conversaram ainda, né, a respeito de reforços para a próxima janela. O Fabinho manteve a linha, o discurso de jogadores que vêm sem custos, né? O que aconteceu com o Angileri na última janela, o que aconteceu com o Carrilho, com o Memphis, jogadores que estavam livres no mercado. Alô CR7, hein? E que isso gera menos custo. Assim, ainda custa muito, né? Porque você está falando aí de salários, luvas e tudo mais, ok. Você não gasta para adquiri-lo de outro clube que tem o seu direito federativo. Tá bem, mas ainda assim não estamos falando de algo barato, né? Então, o Fabinho Soldado falou sobre essa janela de transferência, sobre a necessidade mesmo que o time tem de contratar, que ele está muito tranquilo em relação a isso, né? Porque as outras janelas ele acabou se envolvendo também, acabou contratando e contratou bem, né? A ponto de salvar o Corinthians de um rebaixamento na temporada passada. O que me intriga é porque o Osmar Stabile já falou que não tem dinheiro, mas o Fabinho Soldado fala que vai contratar. Como que fica? Talvez exista verba para contratação. Eu sei que essas coisas são diferentes. Talvez venha um patrocínio pontual, talvez a própria patrocinadora master despende um valor. Então muita coisa tem para acontecer e é fato que o Corinthians vai precisar e tem aí na linha e na seriedade do Fabinho Soldado a possibilidade de continuar tocando o vestiário em meio a essa crise política e, obviamente, trazer os reforços necessários a partir do mês que vem. O que vocês acharam de tudo isso que eu... Salve, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que está no mercado da bola, Fabinho Soldado já disse que vai conversar com o novo presidente do Corinthians para acertar aí algumas contratações pontuais que o Corinthians precisa fazer, algumas contratações. Depay e o Dorival Júnior, bastante criticado pelo craque Neto. Neto deu no meio dos jogadores, precisa melhorar muito o desempenho do Corinthians para não sofrer no Campeonato Brasileiro. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço, vamos Corinthians!